Defold é um motor de jogos gratuito e open source, disponível para Windows, macOS e Linux, e você pode renderizar seus jogos também para esses sistemas operacionais, além de também poder disponibilizar para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5 e também para a web. Defold foi desenvolvido com C++ como linguagem de programação principal, mas também possui código em linguagem C, Java, Clojure e entre outras. A linguagem de script para desenvolver seus jogos é Lua, ela é executada incorporada ao C++, além também de poder usar TypeScript ou Hash. O pipeline de renderização pode ser personalizado através de uma API de script de renderização, que pode ser traduzida em OpenGL, OpenGL ES, Vulkan e Metal. Disponibiliza um IDE integrado com autocomplete e EDSP, mas você pode optar também em usar o VS Code integrado ao Defold. Possui suporte integrado ao Git, além de muitos outros recursos. Seu site oficial é defold.com e seu repositório no GitHub é github.com/defold/defold. Para a gente instalar o Defold tanto no Windows quanto no macOS e no Linux, o processo se resume em fazer download de um .zip, descompactar, entrar na pasta descompactada, dar um duplo clique no arquivo do Defold, no Windows será o defold.exe, no macOS será o defold.dmg e em distros GNU Linux será somente Defold, que no canto superior direito já tem a opção aqui de download, basta clicar aqui, você vai ver aqui a primeira opção para o Mac, e aí se você clicar nessa setinha tem para Apple Silicon Mac ou também com Intel Mac. No Windows só vai ter a versão 64-bit para o Windows 10 ou superior, né? Aqui no caso Windows Vista, mas eu recomendo Windows 10 ou 11. E para Linux você tem aqui para Ubuntu, mas vai funcionar em qualquer distribuição aí. Aqui mesmo na minha distribuição não é um Ubuntu e funciona. E você tem um zip ou um tar.gz. Clicando aqui em zip file, automaticamente já é iniciado o download aqui do Defold. Download realizado com sucesso. Se a gente abrir o terminal, por exemplo, que ele fez o download da minha pasta download, mas eu vou mover da minha pasta downloads que tem o Defold, eu vou mover para cá e a gente vai ver aqui graficamente com o gerenciador de arquivos, ó, já tem um Defold. Você pode simplesmente descompactar, extrair para ou extrair. Nesse caso vamos extrair aqui mesmo, né? Extraído aqui, aqui dentro tem o Defold e veja que aqui dentro tem os packages, tem o logo para utilizar na instalação e tem o arquivo .defold. Para a gente executar, a gente pode entrar por aqui em Defold, novamente Defold, né? E aqui dentro a gente roda esse ./defold aqui somente. Ele já vai abrir assim como no macOS, se você der um duplo clique, ou também no Windows. A gente já vai chegar aqui para a gente criar um projeto. Só que antes vamos ver como é que a gente instala. Você não vai querer ficar abrindo um terminal e rodando por aqui. Que a gente já pode recortar essa pasta e jogar para fora. Esses dois aqui, tanto esse aqui também a gente já pode deletar, ficar somente com Defold. Aqui no nosso terminal, já vamos abrir o terminal aqui, a gente já pode fazer alguns movimentos aqui. Por exemplo, é bom você mover essa pasta com sudo defold lá para o diretório opcional no Linux, que é o opt, renomei ela para Defold somente. Coloque sua senha de sudo mv, né? Sudo mv defold para lá. Agora sim, se a gente der um ls em /opt defold, ó, o mesmo arquivo está lá. A gente pode até copiar o logo aqui, ó, para o nosso /usershare pixmaps, ou a gente pode também baixar um novo logo aqui na página inicial, abrir essa imagem aqui, a nova guia, por exemplo. Veja que vai ser o logo, mas com o nome embaixo. Se você deletar, ó, logo with text daqui, por exemplo, deixar somente logo, Enter, você tem o logo sem o texto. Então você dá um Ctrl S aqui na sua pasta pessoal aqui, vamos salvar ela como defold mesmo, .png. Aqui agora a gente tem o logo, a gente pode usar aquele logo azul que a gente viu ou esse aqui. Mas antes disso a gente precisa criar uma forma da gente abrir esse binário que está nesse caminho. Vamos criar, por exemplo, com o editor de texto, um binário em /user, local bin, por exemplo, defold, trar exclamação /bin /bash e vamos chamar aqui ó, o /opt /defold em maiúsculo, que é o binário. E aqui vamos você passar ó, parâmetros, porque pode ser que você receba parâmetros de lá. Que você salva, se você quiser confirmar, ó, sudo chmod mais x o nosso defold. Se a gente rodar o defold por aqui, só o comando ó, vai abrir já direto lá. A gente não precisa ir lá e abrir aquele arquivo binário. Aqui a gente pode até cancelar, Ctrl C. Só que a gente quer procurar no dash e abrir, né? Então o que a gente vai fazer? Eu já deixei aqui
arquivo.desktop, que é o que a gente vai colocar dentro do arquivo desktop. Vamos só copiar isso aqui, ó, selecionar tudo, copiar, vou deixar na postagem do blog para vocês. Sudo vim em /user share applications default, vamos chamar de default.desktop. E aqui a gente cola Shift Ctrl V. Vamos colocar aqui a versão, qualquer coisa a gente muda depois, 4.2. Veja que o executável é default, então a gente criou um comando em /user local bin default, ele passa parâmetros, vai receber lá que a gente também recebeu parâmetros. O ícone é default, ou seja, se a gente mover um ícone para o Pixmap, vai estar lá o default.png. No Windows você só move para os C2 pontos e cria uma variável path para abrir lá o caminho do binário. Então tá tudo certo aqui, a gente só precisa mover sudo mv o nosso default.png para user share pixmaps. Feito isso aqui, ó, fechamos aqui. Se a gente for procurar no nosso dash aqui agora, ó, default já aparece aqui, a gente abre pelo nosso dash facilmente aí, sem precisar de ficar abrindo. Olha lá, tá abrindo certinho. Vamos até fechar o navegador aqui, não precisa mais. Essa daqui é a tela inicial. Aqui você pode criar um novo projeto, ou você pode criar também por aqui, abrir um projeto que você já criou, ou simplesmente vem aqui, ó, Create New Project. Clica aqui, ele tem projetos de um template, projetos de um tutorial e um projeto já de samples aí. Nesse caso a gente vai criar como Empty Project. Aí ele tem um título aqui do projeto, ó. A gente vai colocar aqui Meu Jogo, por exemplo. E ele vai criar no meu diretório pessoal em meu jogo. No Windows vai aparecer C2 pontos, desktop, por exemplo, no Mac outro caminho também. Basta clicar aqui, ó, em Create Project. Criado o projeto básico aí, você já vê que nesse projeto básico tem vários diretórios, ó, bootins, input, main, tem alguns arquivos git attributes, ignore, já tá com git já configurado e já tem um readme.md markdown para você editar coisas do seu projeto que você vai criar. Primeira coisa que você tem que fazer assim que você abre esse projeto é você vir em Game Project. Duplo clique aqui, ó, automaticamente ele vai abrir o game.project. Aqui tem o título do seu jogo, a versão do seu jogo, o developer, você coloca, por exemplo, seu nome, Marcos Oliveira aqui. E tem outras informações aqui, dependências que você pode colocar, recursos. Aqui você tem informações, por exemplo, de plataformas para Android, por exemplo, duplo clique. Você pode criar ícones para ficar mais fácil para quando você for abrir lá no menu do Android. HTML5 também existe algumas configurações para o iOS, OS X, Windows também você pode utilizar um ícone aí para o Windows. E aqui em display, ó, tem a configuração da janela que você quiser mudar, por exemplo. Geralmente eu gosto, para quem viu os vídeos que faço aqui no canal, 1280 por 720, que será a resolução do seu game. Se você quiser retornar para a original, igual lá no Godot, né, que tem esse botãozinho aqui, ó, basta clicar aqui que ele reseta para as configurações originais. Vai dando Ctrl S para você ir salvando algumas configurações. Aqui em Bootstrap, ó, você começa já a fazer o desenvolvimento do seu jogo. Vai ter o local que ele será renderizado e vai ter também as configurações principais para o seu jogo. Você clica nessa setinha aqui, ó, automaticamente já é aberto aí o arquivo Main Collection. Aqui no meu diretório pessoal, eu separei alguns arquivos. Eu separei essas imagens que a gente vai fazer um gamezinho de plataforma 2D bem básico aí para a gente utilizar aqui com o nosso joguinho. Aqui na lateral esquerda, em cima do nome do seu projeto, você vai clicar com o botão direito e vai clicar em New Folder. Vamos criar um Assets, onde a gente vai separar, colocar todos os nossos assets aí dentro. E aí você pode colocar subpastas. Dentro dos assets vai ter a pasta de fontes, de sons, efeitos de FX, imagens. Nesse caso a gente só tem imagens. Vamos criar uma nova pasta agora clicando com o botão direito em cima de Assets e vamos chamar de Images. Criando o folder, já tem uma subpasta aqui, Images. Agora, se a gente pegar essas imagens aqui, ó, Ctrl A aqui, esse BG aqui a gente não vai utilizar. Arrasta aqui, ó, para as nossas imagens. Perfeito, já estão as nossas imagens lá. As imagens, elas ficam organizadas dentro de um Atlas, né, para você mapear, ficar mais organizado. E você cria os arquivos, geralmente, no lugar onde estão as imagens. Nesse caso, a gente vai criar todos os arquivos dentro de Assets mesmo. Então, se você clicar com o botão direito aqui, ó, em New, e você vem em Atlas, você vai adicionar as imagens. Nesse caso aqui a gente vai criar um atlas que vai armazenar somente as imagens para o nosso personagem principal. Então vamos criar personagem. Ele vai criar dentro de assets um arquivo personagem.atlas que seria tipo um XML. Create atlas e ele automaticamente abre esse arquivo, personagem.atlas. Agora a gente vai adicionar essas imagens, no caso aí as imagens para o personagem, que será o stand, que é ele parado, e o walk 1 e o walk 2, que é o movimento, a animação para nosso run, para a gente correr com o personagem. Aqui no lado direito, ó, em Outline, tem Atlas. Você clica com o botão direito, adicionar imagens. Add Images. Você vai procurar aqui no caso o Stand, o Walk e também o Walk 2. Segurando o Ctrl, você seleciona as três, ó, ok. As nossas imagens, elas já estão aqui, ó. Se a gente, aqui no centro, se você quiser ver todas as imagens, você tecla a letra F.
Agora vamos criar as animações para esses bonecos. Um vai ser o idle, que vai ser o parado, e a outra animação vai ser o run, que vai ser uma animação dele correndo. Então aqui em Atlas, com o botão direito a gente vai clicar Add Animation Group, vai criar uma nova animação. Essa animação a gente vai renomear ela para idle. Como é somente uma imagem, que é essa daqui, ó, não vou precisar mexer com FPS, vou deixar 60 mesmo. Mas geralmente você vai criar um FPS, que seria o tempo ali de troca de frames para o seu personagem. Uma única imagem, vamos pegar o nosso stand, que é esse aqui, veja que já ficou com as bordas azuis, ó, e arrastar para o nosso idle. Vamos fazer a mesma coisa, eu clicar de novo com o botão direito em Atlas, Add Animation Group. Dessa vez a gente vai criar o nosso Run, que é a animação dele correr. O Run, a gente vai pegar essas duas imagens, o Walk 1 e o Walk 2, e vai puxar para o nosso Run. Só que o nosso Run aqui, ó, a gente vai fazer uma animação aí de 12 FPS, por exemplo, para ele não ficar trocando de frame muito rápido. E perceba que no nosso idle, ele está com playback loop forward. Ele não precisa ter um playback. Esse playback loop forward, por exemplo, terminou a animação, ele volta para o primeiro frame. Nesse caso não vai ter, a gente fica no none mesmo. Já no Run, a gente precisa desse loop. Ctrl S, salvamos aqui. Agora o pessoal que já utilizou outros mecanismos de jogos aí, por exemplo, como Godot, aqui em Main Collection, seleciona essa aba, ó, lá você não cria um nó, vários nós, uma ramificação de nós. Aqui você cria Game Objects. Clica com o botão direito, ó, Add Game Object. Automaticamente ele cria um GO, que é Game Object. Nesse GO aqui, clicar com o botão direito e vai adicionar, ó, o nosso component. Qual o tipo do component que a gente quer adicionar? O sprite que a gente vai fazer o nosso personagem. Se a gente arrastar para a direita aqui, ó, veja que ele já selecionou a imagem do sprite que a gente precisa colocar. Se a gente clicar nos três pontinhos, a gente vai ter o nosso personagem.atlas. Basta vir aqui, ó, dar OK. Qual será a animação default? É aquela que ele começa como idle, né? Ele não começa correndo. Então a gente seleciona o nosso idle. Já veio para cá. Veja que vai ficar com esse fundo rosa aí. O que a gente faz? Tecla letra F mais uma vez, ó. Diminuiu aí, porque estava pegando somente a parte do rosto aí, que é o nosso personagem idle. Ctrl S aqui para a gente salvar. Agora que a gente já tem no nosso Main Collection o nosso personagem.atlas, a gente vai criar o Tile Map para a gente criar fase aí para o nosso jogo. Dentro de Assets, a gente vai criar um arquivo também. Clica com o botão direito, vai em New aqui, e a gente vai procurar aqui agora Tile Source. Clica nele, vamos escrever fases. Create Tile Source, ignora esse erro aqui, é porque a gente não tem a imagem. Cadê a imagem? Ele já selecionou aqui. Basta clicar aqui, ó, procurar o Sprite Sheet. Ok, perfeito, carregou aqui. Veja que está grandão, mesma coisa, para você redimensionar, você tecla a letra F do seu teclado. Quando você adiciona o seu Tile Source aí com todos os quadradinhos que você vai utilizar, ó, vai ter a configuração. Veja que ele está repartido, ó, vários pedacinhos, mas isso aqui é 128 por 128. Você vê na sua imagem, você sabe. Então, com o seu Tile Source selecionado, você configura para 128. Veja que ele já repartiu agora cada quadrado o tile que eu preciso. Agora que a gente já tem os tiles que a gente vai adicionar ao nosso Tile Map, a gente precisa criar o nosso Tile Map. Vamos continuar criando dentro de Assets, botão direito, New, lá no final vai ter Tile Map. É bom você colocar o mesmo nome para você se lembrar, fase 1.tilesource, fase 1.tilemap, ou fase somente Create Tile Map. Veja que no lado direito, em Tile Map, ele já selecionou e deixou vermelho o campo para o seu Tile Source. Então clicamos no três pontinhos para a gente pegar o nosso fase.tilesource. Não aparece nada, vamos dar um Ctrl S, vamos selecionar agora essa layer que ele criou aqui, ó. Essa layer aqui, se a gente teclar espaço, a gente tem acesso a todo o nosso Tile Source que a gente adicionou. Se eu clicar aqui, por exemplo, selecionar essa imagem aqui, quadrado aqui, ó, cliquei nele, selecionei. Se eu diminuir bastante aqui, ó, rolando a bolinha do meio do mouse para baixo, já criei aqui, ó. Adicionando ele várias vezes, ele vai criando o meu mapa, ó. Cria um mapa gigante, tá vendo? Se você voltar, espaço, pegar um espaço vazio, você vem aqui, ó, e tira onde tem coisas, por exemplo. Aí você dá espaço novamente, espaço. Vamos pegar, por exemplo, a água. Vamos colocar ela aqui no meio. Aí você vai montando espaço. Vamos pegar essa cerca aqui, ó, colocar uma cercazinha aqui. Espaço novamente, vamos pegar ponto de partida, que será aqui mais ou menos, né? Montamos aí, Ctrl S, quisesse criar conteúdo pro lado de cá também, ó, criar conteúdo pro lado de cá, que seria a limitação aqui do seu jogo. Se a gente voltar aqui para o nosso Main Collection, veja que a gente tem um Go, que é o Sprite, a gente pode criar mais um aqui, ó, botão direito, Add Game Object, será o nosso fase, né? E esse nosso Go aqui a gente vai chamar de nosso personagem. Na nossa fase aqui, a gente vai clicar com o botão direito e vai clicar em Add Component Feed. Vamos pegar o nosso Tile Map aqui, ó. Jogamos, perfeito. Já está todo mundo aí. Se a gente der um F aqui, ó, você segura o Alt e arrasta com o mouse, o carinha já está aqui. Ele está deslocado. Você clica nele ou seleciona ele aqui, ó. Seleciona o Sprite
e posiciona ele na cena. Aqui a gente pode até aumentar para mostrar que ele está bem posicionado. Desse jeito aqui você já criou a fase que você já pode fazer o seu primeiro build para ver. Para você fazer um build, você pode dar um Ctrl B. Enter, olha lá o seu jogo. Lembra que eu falei para vocês que aqui no nosso Game Project, em Display, tá com essas configurações? Se você quiser colocar 1280, que a tela ali não ficou legal não, né? Ctrl S aqui agora, ó. Voltamos aqui para o nosso Main Collection, Ctrl B de novo. O nosso joguinho aí só mostrou a nossa câmera, essa parte aqui, mas a gente já vai ver como fazer coisas desse tipo, talvez nos próximos vídeos que a gente vai fazer uma série aí com o nosso Defold. Tá renderizando tudo legal, mas se a gente teclar aqui, ó, nada acontece com o nosso jogo, não movimenta o nosso personagem. Pra gente movimentar, existe uma pasta aqui ó, chamada Input. Você clica aqui na setinha pra gente expandir e dá um duplo clique aqui ó, em game.input_bind ou bind. Veja aqui os Key Triggers, Mouse Triggers, Gamepad, seria joystick, touch, text, para quem vai fazer comandos. Nesse caso aqui a gente vai fazer as teclas direcionais para um lado e para o outro, para a gente mexer o nosso objeto. Primeira coisa, a gente vai criar uma tecla, ele já colocou espaço aqui, vamos alterar esse espaço, dando um duplo clique aqui ó, e expandindo, procure a left, direcionar para a esquerda, ó, left, e a gente vai chamar ele, dando dois cliques aqui em action, de left mesmo. Mais um aqui, vamos alterar de espaço para o nosso right, e vamos chamar esse também de right. E vamos criar esse espaço mesmo aí e vamos chamar de jump para a gente pular. Para a gente criar um script onde a gente vai poder utilizar essas teclas dentro de input agora, ó, a gente vai clicar com o botão direito e vai criar um script. Esse script aqui, não guia script. Vamos colocar o nome do nosso script, personagem, que a gente vai mover o nosso personagem com esse script. Criamos aqui, já está todo o nosso script aqui. Bom, na documentação do Defold explica todas essas funções que são funções Lua. Para quem não sabe Lua, a gente tem uma página em terminalroot.com.br/Lua, que tem um tutorial completo, definitivo ali para você aprender Lua, e só com aquilo você já consegue fazer todos os seus games aqui com Defold. E na documentação ele explica todas essas funções. Esse init é como se fosse o construtor, o final seria o destrutor, e entre outras coisas aqui, o input, um reload. Se você quiser informações por aqui mesmo, você pode apagar aqui, por exemplo, escrever final. Se você colocar Ctrl espaço, vem a documentação explicando quem que é final. A gente sabe que esse final aqui é final self, recebe esse argumento como self. Nesse nosso script aqui, que é só para a gente movimentar por enquanto o nosso personagem, a gente vai manter somente a nossa função init, que é o nosso construtor, e também a função onde a gente vai escutar as teclas, que é onInput, que é essa daqui. Então, essa reload, depois a gente vai ter detalhes sobre ela, vamos apagar. Essa onMessage, fixUpdate também vamos apagar. Essa update aqui também a gente vai apagar, inclusive a final também. Em Lua, os comentários são dois traços, a gente pode apagar também ou você pode deixar aí, mas é bom você ler todos esses comentários. Esse aqui também ó, eu vou apagar. Ctrl S aqui, ficamos somente com essas duas funções aí Lua para a gente escrever o nosso código. A princípio, vou dar um tab aqui, pode utilizar msg, ponto, mensagem, e ela recebe aqui, ó, veja que ela recebe um post receiver, message ID, e explica tudo certinho aqui. Post receiver. Esse receiver, ele vai receber o componente. Lembra que a gente adicionou aquele game object? Qual o componente que a gente colocou dentro daquele game object? A gente colocou um sprite ali dentro. Para a gente pegar aquele componente, a gente utiliza tralha. Se você quisesse pegar o objeto, você utiliza ponto. Nesse caso aqui, a gente quer pegar o sprite que tem o nosso personagem. E nesse message ID aqui, a gente vai dizer qual o tipo do movimento que a gente quer fazer. Você não precisa decorar, porque se você digitar aqui, ó, acquire input focus, então você quer pegar o foco de todo o movimento que você vai fazer e atribuir a esse sprite. Então você só dá um enter aqui, ó, veja como é bem intuitivo aí o nosso Defold. E agora na nossa função onInput é que a gente vai fazer o movimento. É sempre indicado em Lua, principalmente aqui em Defold, que é bem padrão Lua, você sempre quando criar variáveis, seja globais ou não, utilizar a palavra local. Então a gente vai criar uma variável local, position, ela vai receber os dados onde eu coloquei o meu personagem, posição que ele está começando o jogo. GO, né, Game Object, ponto. Aí existe uma função chamada get_position. Se eu quiser ver o meu position, eu posso dar um print, por exemplo, position. E você vê aqui no console na saída. Existe também um pprint. Quais dados da variável que você está recebendo, você utiliza o print, mas é mais indicado você utilizar o pprint. Seguinte, se, vamos fazer uma condição. Veja que a gente está recebendo o self, action ID e o action também. O action ID a gente vai utilizar para a gente pegar o movimento. Se o nosso action ID
foi igual a quem? Ao nosso right. Tem o right capitalizado com R maiúsculo, só que a gente renomeou para right. Aquele right maiúsculo são teclas direcionais. Então eu tenho que pegar qual a tecla que está armazenada ali. É pela palavra right, mas ela fica armazenada dentro de uma função sempre chamada hash. E dentro você passa uma string. Se eu teclei para a direita, então em Lua você utiliza o den. Tenho que pegar minha posição, minha posição X e igualar a minha posição X mais, por exemplo, 10. Veja o seguinte, em Lua não é bom você fazer isso. Na verdade, não sei nem se funciona. Não funciona, tá vendo? É bom você realmente colocar position igual a position X mais 10. Do mesmo jeito, a gente pode vir com else if, action agora id, se for igual agora quem? A nossa hash na string left que a gente definiu lá no nosso input. O que é que vai acontecer? A mesma coisa, só que ao invés da gente movimentar mais para a direita, a gente vai voltar menos 10 para a esquerda. E em Lua sempre a gente coloca o nosso end no final. Então a gente pegou a posição, armazenou em position, movimentou, só que a gente não determinou a nova posição. Para a gente atualizar a posição que a gente agora armazenou no nosso position, a gente precisa passar para o nosso GameObject, go.setPosition. As palavras são bem fáceis de decorar. E já foi lá o nosso position, que a gente já colocou o nome de propósito, que o autocomplete já coloca position mesmo. Para a gente adicionar esse script ao nosso personagem, a gente vem aqui em Main Collection, seleciona aqui o nosso personagem, clica com o botão direito e Add Component Feed. Qual o component feed? O nosso personagem script que a gente acabou de criar. Ok, pronto, agora já definimos um script. Ctrl S, salvamos, Ctrl B para a gente construir. Se eu teclar para a direita, ele vai para a direita. Se eu teclar para a esquerda, ele vai para a esquerda. E já está funcionando. Veja que ele está atrás aqui do movimento, atrás das caixas. E isso aqui, para quem já mexe com desenvolvimento de games, sabe que é ordem, né? É a ordem de como você colocou os personagens. Se a gente selecionar o sprite aqui, por exemplo, ó, o X é para a direita e o Z é a ordem. Se a gente colocar 1 aqui, por exemplo, na nossa posição, Ctrl S aqui, dá um Ctrl B, vamos ver se ele vai. Não foi, porque aqui, na verdade, no default você tem que utilizar números 01, 02, não colocar 1, 2 nem 3. Ctrl S aqui, 01 agora, Ctrl B. Eu acho que agora vai. Fomos para frente, tá vendo? Estamos na frente dos objetos agora. No Z você utiliza 01, 02 e assim por diante para você alterar a ordem do Z, quem vai ficar na frente ou atrás. Só que se a gente perceber reconstruindo aqui, ó, ele está idle para qualquer movimento. Tá parado aí uma estátua. Como é que a gente vai utilizar a nossa animação que a gente criou para o nosso personagem? A gente vem aqui no nosso script e criar um if. If agora o nosso action.pressed. Se eu estiver pressionando a tecla, então eu tenho que pegar o meu sprite, .play flipbook. O URL é do meu component, só que do component eu tenho um sprite. E no meu ID aqui, ó, quando eu estiver pressionando, eu quero que seja a animação run. Else if action.release. Quando eu estiver parado, quando eu soltar a tecla. Bem, vou utilizar aqui a mesma coisa aqui. Eu vou até copiar aqui o Ctrl C, Ctrl V. Só que a animação que a gente criou foi idle, um end no final. Quando eu der um Ctrl B de novo, vou lá, ó, já estou correndo e correndo para cá também. Só que perceba que quando eu vou para a esquerda, ó, ele vem de ré, tá vendo? E também não é legal isso aí. O que a gente faz? Ainda no nosso script, já na movimentação aqui, o que eu vou fazer? Além não foi o flipbook, aqui também vai ser o sprite, a mesma coisa, ponto set height flip. Existe o vertical, existe também o horizontal. No meu horizontal, vou utilizar a minha URL, GameObject, que tem um componente, um sprite dentro dele. Esse aqui é um booleano, você vai dizer se é false ou se é true. Eu vou colocar false não. No caso, quando eu voltar, eu quero que ele faça o flipbook. Então eu vou colocar aqui true. Somente isso aqui, ó, essa alteração, quando eu construir, Ctrl B, quando eu for para a direita, ele vai fazer, quando eu for para a esquerda, ele vai voltar também para a esquerda, tá vendo? Só faltou a gente adicionar a nossa imagenzinha aqui, ó, o nosso BG. Como que você faria depois de todo o processo que a gente fez aqui? A mesma coisa, vai aqui em Assets, vai criar aqui um novo New Atlas. Lembra que a gente criou um Atlas? Nosso Atlas aqui a gente vai chamar de BG. Nesse Atlas aqui a gente vai criar o botão direito, adicionar imagem. Com a imagem o nosso BG aqui, ó, PNG. Se a gente teclar F aqui, temos a nossa imagem. Se a gente voltar lá para o nosso Main Collection, a gente vai adicionar um novo objeto. Clica com o botão direito, Add Game Object. Renomear aqui para BG. Clicar com o botão direito, Add Component. O nosso sprite aqui a gente pode pegar a nossa bg.atlas. Ok. The Full Animation. BG mesmo, e aqui a gente vai pegar o nosso BG, ó. Veja que eu não consigo mexer nele, ficou torto aqui, ó, porque tem esses controles. A gente mudar para esse controle aqui, ó,
eu consigo posicionar o meu BG aqui, ó, e colocar ele para cá do jeito que eu quiser. Aqui. Selecionando aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Criamos dois, ó. Vamos colocar mais para cá, Ctrl V de novo, mais uma vez para cá, né, o de cá, ó, para cá. Levantar ele aqui para cima. Pode mover ele para baixo para a gente ir ajustando depois. Ctrl S aqui, Ctrl B. Já está pronto aí o nosso joguinho, a primeira parte aí do nosso joguinho. Fizemos os movimentos, colocamos os fundos e criamos também um Tile Map. Próximos vídeos dessa série a gente vai movimentar, fazer animação, pular. Se a gente pressionar espaço, ó, fica parado no mesmo lugar. A gente pode vir em Input, por exemplo, no Game Input aqui, ó, pegar o nosso Jump e remover. Ctrl S, Ctrl B, que aí você não fica com aquele bugzinho, o espaço não acontece mais nada, tá vendo? Você pode fazer também um build no HTML5. Se quiser ver como é que vai ficar renderizando no HTML5, você pode vir aqui em Project, Build, Ctrl B, Rebuild e também tem Build HTML5. Você clica aí, ó, você pode construir para Android, para desktop. O primeiro automaticamente já abriu o default aí, ó, já está lá na web, funcionando o joguinho que a gente fez. Vamos ver nos próximos vídeos, a gente vai fazendo umas coisas, movimentar a câmera para outros cantos aqui do nosso joguinho, fazer o pulo, animações, conflitos com inimigos, coisas do tipo. E para você não perder essas novidades, já vai logo se inscrevendo e deixando o seu like. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.